Pessoal, nossos queridos clientes, eu estou conversando aqui com a doutora Flávia Saad, que é médica veterinária, nutricionista, professora titular da cadeira de nutrição na Universidade Federal de Lavras, né, Flávia, o nome certo? Exatamente. Lavras. E, enfim, nossa parceira, responsável pelas mudanças que a gente está fazendo nas receitas da Okena Pet Chef. E isso é um bate-papo informal para a gente, basicamente, apresentar para vocês o que a gente vai ter de novidade. Muito bem. Esclarecer dúvidas, Isso. acalmar coraçõezinhos que acham que vai mudar muito a dieta. Não, não vai. Estamos tentando colocar ela numa forma mais bioadequada, mais equilibrada, mais balanceada. Não que não fosse, é o mais, efetivamente. Acho que a gente podia até começar por aí, né, Flávia? Que o pessoal que anda muito em internet e tal, a gente tem ouvido muito as pessoas falarem de dieta biologicamente apropriada, né? Acho que, de repente, era uma boa a gente começar por aí, né? O que é uma dieta biologicamente apropriada? Dá uma explicação, assim, leiga para a gente. Ok, só que essa explicação leiga não existe. Assim como o termo alimentação natural, a bioapropriada também é bastante controversa. Bioapropriado para quem? Alimentação natural para quem? Aos olhos do nutricionista, aos olhos do tutor, aos olhos do proprietário, do cão, do animal. Então, assim, nós temos 3 bioadequados aí. O nutricionista ou o nutrólogo, na verdade, quem trabalha com a parte de nutrição é um nutricionista. Uhum. Ele tem uma visão do que é bioadequado, do que é alimentação natural. O tutor tem outra visão e o animal outra visão. O bioapropriado, o bioadequado mais purista, é aquele que simula alimentação na natureza. E o que é isso? É aquele famoso modelo do Tom Lonsdale, que é a modelo presa. Uhum. Basicamente, você simular o que a presa teria. Ou seja, cru, que é o que o Tom Lonsdale preconiza, e, basicamente, aquele modelo de gordura, ossos, proteína, carne, etc., que pode ser, bioadequado na natureza, mas pode não ser bioadequado para os nossos animais que sofreram opressão seletiva e que vivem de uma forma completamente diferente do que eles viveriam na natureza. É só pensar, meu York é apto a viver na natureza se eu soltá-lo? Não, ele não é apto, então, portanto, dieta bioapropriada para eles. Nesse ponto, nessa visão purista, também não é. Sim. Agora, nós temos uma visão, o nutricionista tem uma visão mais holística, que é a visão que o tutor de um animal doméstico, que já faz quase que um filho, quase que parte da família, deveria ter também. Então, o que é um alimento bioadequado? É aquele alimento que, além de fornecer todos os nutrientes essenciais em quantidades ótimas, e não quantidades mínimas, mas em quantidades ótimas, tem um equilíbrio entre elas. E, além disso, tem alguns componentes que não são essenciais, mas que fisiologicamente são muito importantes para a manutenção de uma longevidade, de saúde, de bem-estar do animal. E aí eu explico. Por exemplo, um alimento seco e um alimento úmido. O alimento úmido é muito mais bioadequado, bioapropriado em qualquer situação. E a umidade, ela deve variar ao redor de 70% a 80%. Por quê? Porque nós temos estudos que mostram que com esse teor de umidade, as enzimas
digestivas todas, tanto do estômago quanto do intestino, e até para o microbioma intestinal, essa quantidade de água é o ideal para favorecer o máximo de digestão e absorção. Então, quando eu tenho... o alimento seco, então, é ruim. Não. Só que ele vai ser menos digerido, porque as enzimas, que são todas produzidas biologicamente para meio aquoso, Sim. vão, a não ser as para lipídio, que aí é uma coisa contra metabolismo, mas isso não vem ao caso, mas mesmo elas, na ação inicial, elas vão ser muito mais efetivas em umidades entre 70% e 80%. Eu estava até pensando, você começou a falar, eu estava lembrando da história da água, quando a gente mesmo come, né? Que tem aquela coisa, você não deve beber um monte de água para a comida, porque você vai fazer, né, um meio aquoso demais para suas enzimas, mas um pouquinho, até porque a nossa comida acaba não tendo esses 80%. Porque não, mas a nossa comida, ela é enganosa. Ela parece ser seca, mas ela não é. Sim. A nossa comida tem em torno de 60% de água. Pois é, você tem que botar um pouquinho só, né? Uns 20%, 10% a 20% a mais. Nós já estamos fazendo isso direto. Então, nós estamos fazendo um equilíbrio entre a quantidade de proteína, a quantidade de gordura, a água da dieta e as fibras dietéticas, que são extremamente importantes fisiologicamente. Elas não são essenciais, mas elas são vitais para o bom funcionamento do trato gastrodigestório e para a microbiota intestinal. Sim. Certo. Legal. Pois é, falando em microbiota intestinal, vamos aproveitar esse gancho. Outra discussão que aparece também toda hora é a questão da porquê da variedade de alimento, né? A gente tem alguns tutores que às vezes tem aquela dúvida, mas tem 6 sabores, né? Na linha premium da Okana Pet Chef tem 6 sabores. Mas ele claramente prefere 3. Então eu vou ficar dando só esses 3, eu vou ficar dando só um. E a gente sempre fala que não, que o ideal é você manter a gente faz normalmente uma rotatividade semanal, né? Para você, a cada semana, ter essa mudança de ingredientes, né? Você concorda com a gente que é uma vantagem super... Você deve tentar manter o máximo possível essa variação e não dar só aquele sabor que ele gosta mais? Em partes. Vamos lá. Monodietas são sempre mais complicadas do que multidieta. Eu explico. Alimentação nossa, humano, geralmente é multidieta, porque a gente tem uma variação imensa de legumes, frutas, tipos de proteína, tipos de gordura, e isso é uma coisa muito boa. Aliás, foi isso que evolutivamente salvou o ser humano da extinção. Carnívoros, eles são mais restritos, mesmo cães e gatos. Porém, a multidieta sempre vai ser uma vantagem, a não ser em alguns casos muito específicos. Você vai me falar assim, Flávia, mas as nossas 6 dietas, que nós temos um pack com 6 sabores, eles são todos a proteína, lipídios, água, carboidratos, são todos muito parecidos em porcentagens, verdade? Verdade. Nós tentamos fazer que a quantidade de nutrientes não seja variável entre as dietas. Mas, além dos grandes ingredientes, dos grandes nutrientes, nós temos outros que podem fazer a diferença numa multidieta. Por exemplo, minerais e vitaminas, eles são fixos também. Nós suprimos, mantemos toda a quantidade de minerais e vitaminas necessárias, colocamos, inclusive, alguns funcionais, né, como mananoglicosacarídeos, etc. Então, tudo isso é fixo em todas as dietas, mas a partir do momento que eu modifico, que eu coloco uma cenoura, que eu coloco uma lentilha, que eu coloco uma abobrinha, eu mudo os fitoativos.
E a mudança de fitoativos, um carotenoide, uma zeaxantina, que tem bastante em vegetais escuros, um beta-caroteno na cenoura, uma violeta xantina, ou uma luteína, por exemplo, na batata. Então, tudo isso vai contribuir para a longevidade e bem-estar. Então, uma dieta mais variada é basicamente mais interessante. Porém, alguns animais a gente não consegue variar. A gente não pode trabalhar. Eu sempre falo que o ótimo é inimigo do bom. Nós temos que trabalhar com o que é bom. O ótimo é que o animal coma todas as dietas. Mas nós temos, por exemplo, gatos. Gatos, eles têm memória genética gustativa, memória gustativa, eles têm preferência, e aí a gente não precisa forçar. Cães também, que têm um apetite mais caprichoso, etc. Se ele comer um único tipo de dieta, a vantagem nossa é que nós trabalhamos com uma dieta bioapropriada, mas também completa, balanceada, dentro da nutrição ótima. Quer que seja melhor ainda? Faça variações. Tá, entendi. Então, tem que botar na balança. Tem que botar na balança qual vai ser o sacrifício disso, né? Não é para virar um problema, né? Então, não é para virar um problema. Se nós tivéssemos dietas com diferentes teores de nutrientes, poderia ser um problema. Mas nós não temos. Nós temos dietas muito padronizadinhas, que só mudam os ingredientes, porque a parte nutricional ela é basicamente fixa, com pouquíssimas variações. Então, nesse caso, sim, o ideal é que tenha uma variação, até para percepções, texturas, bem-estar animal. O intestino também, né? Bem-estar animal vai muito mais além do que somente fazer o balanceamento adequado. Sim. Mas os grandes nutrientes, eles estão todos numa proporção muito parecidinha em todas as dietas, então não terá muito problema. Tá. E é verdade, Flávia, essa coisa de que o cachorro que come mais variado e que eventualmente até ganha uns extras funcionais, a gente outro dia fez até um textinho sobre quais são os extras que a pessoa pode dar, né? A coisa do blueberry, a coisa de você botar que esse organismo ele vai ter mais robustez, digamos assim, para enfrentar doenças ou uma eventual, sei lá, aquilo, foi passar o fim de semana na fazenda, terra e tal, esse intestino ele vai ser mais forte, né? Ou isso é mito? Na verdade, também é controverso, depende do tipo de alimento. Nós, por exemplo, trabalhamos com pré-bióticos, com fibras adequadas. Com antioxidantes, nós colocamos cúrcuma e piperina. Então, nós já damos um reforço bom para essa resposta imunológica do animal. Mesmo naquele que não come todos os sabores, mesmo aquele que come mais... Nós temos pré-bióticos, fibras fermentáveis, cúrcuma e piperina em todas as dietas. Todas. Então, nós tomamos esse devido cuidado. Por exemplo, já fizeram uma comparação de uma dieta pré-model, modelo presa, crua, com dietas que tinham funcionais, prebióticos, antioxidantes naturais, etc. E, por incrível que pareça, e não é incrível que pareça, porque na cabeça do leigo pode parecer incrível, mas na minha é completamente aceitável. A dieta pré-model teve uma tendência muito mais para desbiose, enquanto que as dietas que tinham, as comerciais, que tinham fibras funcionais, etc., migraram para a escala de eubiose. Isso é uma coisa óbvia. A partir do momento que a gente pensa que nós temos que tratar o animal
o cão, eu tenho que fornecer os nutrientes para o cão, para o gato, mas eu tenho que fornecer também os nutrientes para os micro-organismos. Sim. E os nutrientes que eu forneço para os micro-organismos, numa dieta modelo presa, não tem. Ele vai ter ali o microbioma do animal que vive na natureza e que não é submetido e nem é, como eu diria a palavra, ele não é desafiado o tempo inteiro como animais domésticos são desafiados. Sim. O pessoal confunde muito isso. Um animal na natureza, apesar do estresse, de ter que caçar todo dia, de fugir de predador, etc., ele não é desafiado microbiologicamente. Sim. E os animais domésticos são desafiados microbiologicamente todos os dias. E aí está a diferença. Só para o pessoal mais leigo entender, esse desafio microbiológico que você fala tem a ver com o nosso estilo de vida, é isso? Morar na cidade, uma rua mais suja, usa desinfetante em casa. Exatamente. Tem a ver com a convivência com o humano e nós como portadores de um monte de micro-organismos. Por exemplo, por que o nosso frango cru é 100% presença de salmonela? Salmonela não apareceu ali do nada, não. Ela chegou lá. O manuseio introduziu todos esses micro-organismos. Na natureza, se você observar a natureza, não tem esses desafios microbiológicos que humanos têm. E a gente então, nós temos que preparar o nosso alimento para diminuir. Cães, eles são resistentes. Mais ou menos, é bem assim. É mais ou menos o princípio, assim, muito, muito grosseiramente comparando, é aquela história de quando a gente passa mal, historicamente, você faz o quê? Uma canjinha, né? Quer dizer, aquela coisa é muito líquido, tudo muito cozido para ser mais facilmente digerível e para ser cuidadoso com a sua flora intestinal. Então, a gente isso para um nível intermediário, quer dizer, não é uma canjinha, claro, mas é uma comida que tem várias coisas que vão ajudar esse organismo a se manter saudável no meio dessa loucura que é o nosso lobo urbano, né? Que ele não é lobo há milhões de anos. É uma coisinha urbana que mora no apartamento, dorme no ar-condicionado, passeia na rua, nem sempre muito limpa, ou não passeia, né? Porque tem ou também, não passeia. Tendo esse porque nós temos também... Né? Agora... Do cachorro que não é exposto, aquele cachorrinho, ele vem de um criador que já era num apartamento super cuidadoso, super higiênico e tal, vem para uma outra casa mega higiênica, cuidadosa, e aquele bichinho tem literalmente 3 bactérias, só não é porque ele nunca teve contato com nada, né? Exato, mas os soravares de bactérias patogênicas na natureza são baixíssimos. E no nosso ambiente urbano, doméstico, etc., onde se manuseia carnes, onde tem um contato com grandes populações, a gente é basicamente... Nós temos aí uma relação de microbioma intra e interespécie grandes, então a gente tem que cercar isso também. Tá? Então, assim, o bioadequado na natureza, a resposta dos animais na natureza, e nem vou entrar na parte de genoma, não quero, mas a resposta é totalmente diferente daquele animal que foi criado num ambiente com alta densidade populacional, etc. Eu vou aproveitar que você mencionou ali, quando você estava falando, a cúrcuma e a piperina, né? Você sabe que, às vezes, isso é uma dúvida super comum, que o pessoal pergunta, às vezes, tipo, nossa, mas cachorro pode tempero? E tem aquela coisa, óbvio, cebola, alhos, que a gente sabe que não pode, grosseiramente falando, não vamos entrar em detalhes, mas explica um pouquinho da cúrcuma e da piperina, só para o pessoal não ficar apavorado de achar que o cachorro vai espirrar porque tem pimenta do reino na comida. Não, cachorros podem, eu não digo temperos, mas fitoativos. Uma coisa que não se deve fazer, porque a maioria dos fitoativos que a gente trabalha, inclusive os que você citou,
Você citou alho, cebola. E aí citou cúrcuma e piperina. Tanto o alho, quanto a cebola, quanto a cúrcuma, o objetivo delas são serem antioxidantes celulares. A resistência celular de espécies a esses antioxidantes, elas são diferentes e distintas. Tanto que um humano pode comer um absurdo de alho e corre o risco de ter hemólise também, se comer 1 quilo de alho. Mas ele pode comer uma quantidade muito grande. E o alho tem um potencial de antioxidação muito grande. Esse potencial é tão grande que uma pequena quantidade para cães e para gatos vai levar a romper as hemácias desse animal. Vai levar uma hemólise. Por quê? Porque por causa exatamente do poder grande antioxidante que ele tem. Certo? O que nós fazemos? Nós trabalhamos na nutrição de cães e gatos com combinação de antioxidantes mais moderados e, mesmo assim, nós temos que saber o que trabalhar. Não é adequado sair colocando 5 antioxidantes no mesmo alimento, porque a gente vai criar vai potencializar a ação deles. Então, às vezes, quando eu vejo o pessoal colocando alho, porque tem uma vertente, a BARF, que usa alho. Eu falo, olha, gente, o problema não é o alimento, é a quantidade. Você quer usar alho? Eu não usaria. Mas se você... Porque eu tenho outros antioxidantes celulares naturais muito mais seguros, a própria cúrcuma. Tá? Mas, enfim, não saia misturando coisas que têm ativos que têm alta capacidade de oxidação. Aí você junta o alho com a cúrcuma, tá? Com o extrato, por exemplo, com blueberry. O extrato de blueberry, que também tem um poder... Você junta os 3 e você potencializa os 3 e você está causando problemas. Tem a questão das doses também. A cúrcuma é colocada na dose correta. E nós temos cúrcuma, nós temos desde a cúrcuma natural ao extrato concentrado de cúrcuma. Então, eu tenho que saber com o que trabalhar. A piperina, ela só potencializa a absorção da cúrcuma. A cúrcuma é absorvida e metabolizada de uma forma mais rápida. E a quantidade é mícrica, não é nem perceptível, né? Não tem nem como o nariz do cachorro, na verdade, perceber isso, né? Em 1 quilo de alimento nosso, nós vamos ter por volta de 100 miligramas de cúrcuma, 0,1 grama por quilo de cúrcuma e 0,01, ou seja, 10 miligramas de piperina. 10 miligramas de piperina é você pegar uma pimenta do reino, quebrar ela em 50 pedaços, pegar um desses pedacinhos. Não vai dar nem para perceber. E só para deixar claro, porque a gente falou aqui um monte de coisa para a galera, a cebola e o alho a gente não usa nunca. Jamais usaremos, porque tem seus riscos. Não digo que não possa ser usado, mas... Para cães e gatos, existem limites muito delineados e que são perigosos. Então, eu não vou me arriscar, sendo que eu tenho antioxidantes naturais, como os carotenoides, como a própria zeaxantina, a luteína, a cúrcuma. Eu tenho carotenoides muito mais seguros, com uma ação antioxidante segura e que não vai me provocar hemólise. Que nunca vai dar problema. Isso. É uma questão de optar, poder usar. Mas pode, a gente usa. Mas eu quero trabalhar com uma segurança de alimento. Claro, isso. Falando, então, em coisas que a gente usa, vamos contar das novidades, né, que o pessoal não sabe ainda. Essa é uma delas, né, a cúrcuma e a piperina. A gente usava em algumas receitas, mas não... Agora está em todas as da linha básica. Todas as receitas, inclusive da linha básica. O bioapropriado e a umidade
avaliada rigorosamente também. Eu preciso do aproveitamento digestivo máximo. Exato. E isso até nos leva a um ponto que eu acho que é legal a gente mencionar, que é aquela coisa da consistência da comida, né? Que a gente andou conversando que às vezes parece, para o nosso olhar humano, parece que a comida está um pouco molhada demais, né? Assim, o meu arroz que eu ponho no meu prato com o meu salmãozinho grelhado, ele é um arroz mais soltinho, mas o meu salmãozinho grelhado, o meu arroz soltinho, eu tomo um copinho d'água junto, né? Então, essa textura mais risotão, né? Mais assim, molhadinha, é o que é melhor aproveitado por eles, né? Vamos ver, é uma questão de Né? digestibilidade. O arroz soltinho e o arroz grudento, ele tem uma relação com o tipo de arroz. Se ele tem maior quantidade ou menor quantidade de amido. Se nesse amido tem mais amilose ou mais amilopectina. Então, por exemplo, quando eu faço um arroz doce, eu quero que ele seja mais cremoso. Então, eu pego um tipo de arroz específico, a mesma coisa quando eu faço um risoto. O arroz soltinho é preferência nacional, eu amo. Mas é um arroz que tem mais amilose. Isso significa que ele absorve pouca água e tem uma relação com indigestibilidade. Toda vez que eu tenho um arroz muito mais solto, comparado a um arroz mais úmido e mais grudento, o arroz mais grudento tem mais amilopectina, que está muito mais relacionada com digestibilidade, e o arroz mais soltinho com indigestibilidade. Quando eu quero que esse alimento seja bastante digestível, o que eu faço? Eu uso um arroz que tenha um pouco, que eu absorva um pouco mais de água e eu cozinho ele mais. E essas duas coisas mudam o meu índice glicêmico e mudam a minha digestão. E foi o que nós fizemos. Como nós queremos ter uma quantidade de água correta para digestão, nós queremos que os nossos alimentos retenham essa água, eu não quero que essa água seja perdida. E tudo isso, com o grau de cozimento, vai contribuir para uma digestibilidade mais alta dos nossos alimentos. Uhum. Já a parte de índice glicêmico, até então eu falei de carga, nós temos carga glicêmica e índice glicêmico. O índice glicêmico, por nós usarmos o arroz parbolizado, ele tem um índice glicêmico mais homogêneo, mais amplo. E isso também é uma coisa muito boa. Ah, legal, bacana. E as novidades da Premium? Colágeno, óleo de salmão. Ok, vamos lá. Óleo de salmão. Óleo de salmão nós estamos colocando para trabalhar a parte anti-inflamatória. A prevenção anti-inflamatória. Então, quando eu coloco óleo de salmão, eu estou colocando quantidades de ácidos graxos poliinsaturados, EPA e DHA, ou seja, o eicosapentanoico, docosahexanoico, que tem funções distintas, mas tem funções, são basicamente alimentos potentes. Eu não diria anti-inflamatórios, mas eles disputam com óleos que têm uma potência, ou com nutrientes que têm uma potência inflamatória grande. Então, o EPA e o DHA, eles diminuem processos inflamatórios. E, às vezes, são processos inflamatórios invisíveis. Por exemplo, animais com sobrepeso. Uhum. O tecido adiposo, per si, ele é um tecido inflamatório, ele é inflamado, ele está sempre gerando citocinas inflamatórias. O proprietário pode não estar vendo, mas está tendo ali uma inflamação subclínica. Se eu trabalho os ômegas, para isso eu diminuo essa inflamação,
E é mais um ponto para eu contribuir com a saúde desse animal. Só que nós vamos mais além. Além de colocar o óleo de salmão, nós trabalhamos com suplementos adequados. Então, vamos lá. Nas dietas premium, por exemplo, na de filhotes, a gente coloca um suplemento que tem, além da gente colocar o óleo de salmão, a gente ainda tem DHA nesse suplemento. O efeito metabólico do EPA e do DHA são diferentes. O EPA tem um efeito bastante voltado para a parte anti-inflamatória. Faz parte da membrana celular, etc. O DHA, ele é um dos principais componentes de sinapse neuronal. E ele participa ativamente no desenvolvimento neuronal e respostas cognitivas do animal. Então, quando eu coloco mais DHA extra na dieta de filhotes, que a gente colocou, eu estou preconizando o quê? Desenvolvimento cognitivo. Idosos também é a que mais tem DHA. Cognição, manutenção de resposta cognitiva. Então, para os dois, eu fiz essa diferenciação. Mas em todas as dietas tem óleo de salmão. Todas as nossas dietas premium. Foi uma maneira de garantir a quantidade correta e a relação ômega 6, ômega 3. Bacana, bacanérrimo. Os que fizeram o teste já estão aprovadíssimos aqui. Os cachorros aqui de casa já estão lambendo os beiços e amando. Então, nós fizemos um equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3. Mas os tutores podem sentir falta do azeite de oliva que eu retirei, que é um ômega 9. Então, aqui eu vou explicar o porquê de eu ter retirado o azeite de oliva para cães e gatos. Nós todos sabemos que o ômega 9 é extremamente importante para evitar aterosclerose, deposição de placas de aterosclerose, etc., em humanos. Ele aumenta em humanos o HDL, que é o High Low Density Protein, e ele diminui o LDL, que é o Low Density Protein. O Very Low nem vou falar. Então, vamos trabalhar com esse. O de alta densidade e o de baixa densidade. O de baixa densidade é o que provoca as placas de aterosclerose. O de alta densidade é o saudável, que é. E que nós devemos manter esse equilíbrio entre um pouco mais alto e o outro mais baixo. E o ômega 9, ele não é essencial, mas ele mantém o LDL mais baixo e ajuda a aumentar o HDL. Isso nós sabemos desde criancinha, desde a mamadeira. Temos que comer adequadamente. Só que existe um pequeno detalhe. Cães e gatos têm completamente diferente. Por eles serem carnívoros, você já imaginou se eles fossem LDL alto como humanos, na natureza comendo um absurdo de gordura saturada? Eles iam morrer. Então, o Criador fez uma coisa muito linda. Carnívoros são o inverso de humanos. Eles têm HDL naturalmente alto, porque a dieta bioapropriada deles na natureza tem um absurdo de gordura saturada, e eles são LDL baixíssimos. Então, não tem sentido eu colocar um óleo que não é funcional. Para humanos, ele é funcional. Para cães e gatos, zero funcionalidade. Em uma dieta para
cães e gatos que já são exatamente o que deveria ser humanos quando eu coloco azeite. E são azeites vegetais. Então, assim, existem outros que a gente pode trabalhar que são muito mais adequados. E não é o azeite de oliva. O azeite de oliva, mal a mal, pode ser dar uma palatabilidadezinha, mas palatabilidade eu consigo com outras Com coisas. outras coisas. É, porque eu estava pensando nisso, a gente humano também leva em conta a palatabilidade para a gente, né? Eu vou botar um bom azeite numa salada é diferente de eu botar um óleo de girassol, né? Sim. Então, para a gente isso faz muita diferença também, né? Só que não faz o menor sentido eu colocar um óleo não funcional numa dieta de carnívoros. É. Tá? Bom, continuando. Você estava chegando no colágeno. Eu estava chegando no colágeno. Vamos lá. Para começar, nós temos o organismo, nós, de cães, de gatos, eles sim produzem colágeno. Nossa proteína corporal é em torno de 25% a 30% de colágeno. É incrível que ninguém pensa nisso, mas é. Nós temos 30% das nossas proteínas na forma de colágeno. Só que não é um colágeno. Existem pelo menos 27, agora já estou identificando o 28º, tipos de colágeno. São N tipos de colágeno. Nós estamos acostumados a trabalhar dentro da nutrição, inclusive animal, com os 3 a 5 tipos de colágenos mais comuns. Normalmente nós trabalhamos com colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, colágeno 3, colágeno 5. Esses tipos de colágeno determinam a função que eles vão exercer no organismo. Então, hoje está super na moda o colágeno tipo 1 para pele e pelo. Muito na moda. Inclusive para humanos, para manter elasticidade, padrão de elasticidade da pele, diminuir rugas, etc. Virou o queridinho do momento. Para nós, o colágeno tipo 1, que é um colágeno hidrolisado, colágenos hidrolisados, normalmente a gente chama de peptídeos de colágeno, eles são absorvidos mais rápido e tem uma função mais definida em pele. Então, ele mantém a integridade da pele, ele mantém a teor de umidade da pele, ele diminui soluções de continuidade, explico. Ele não deixa que a pele se rache e, por exemplo, em alergias, um dos principais sintomas em dermatites é a dermatose. O que é isso? Dermatose é rachaduras na pele, pequenas fissuras que vão ali sofrer infecções bacterianas ou até de fungos, etc., e vai desenvolver uma dermatite. Então, o ponto primário para evitar dermatites é não deixar desenvolver dermatose. E o colágeno tipo 1, ele é um dos principais. Não o principal, porque a gente tem que ter também a vitamina C, a gente tem que ter o zinco, e nós temos. E nós temos isso tudo no suplemento. O colágeno, ele vai ser imprescindível ali para a estrutura de derme e epiderme. O colágeno tipo 2, embora, o colágeno tipo 1 também tem uma atuação. Além da derme, ele também tem uma pequena contribuição em articulações, ossos. Por exemplo, a matriz óssea, ela é muito rica em colágeno tipo 1. Mas o que é efetivo para problemas de articulação
e ossos, etc., ela é o colágeno tipo 2, que é um colágeno não hidrolisado, obtido de uma maneira completamente diferente. E esse não, a gente não está trabalhando, a gente pode trabalhar mais à frente. O que nós trabalhamos foi o colágeno tipo 1, numa quantidade boa, correta, para estimular a saúde e integridade de pelo e pele. Pele, principalmente. Pelo, nós trabalhamos com outras coisas. O próprio ômega 3, nós trabalhamos aí com pele e pelo também. O zinco, a vitamina C, o ácido pantotênico, a biotina, tudo isso. Nós pensamos em trabalhar. Maravilha. A nossa alimentação bioadequada. Bioapropriado é bem primitivo, bem rústico. Não que eu seja contra, mas eu acho que existem, por exemplo, eu mesmo já tive um cliente, um dono de uma estância no sul do Brasil, que criava ovelhas, e eu trabalhei com um bioapropriado para os animais dele. Porque ele tinha muito ovelha, descarte de carcaça, etc. Então, a gente tentou fazer uma coisa extremamente rústica. Mas o bioapropriado, nessa concepção, não é o que a gente está trabalhando. Nós estamos trabalhando aí sim com um bioadequado, Biologicamente metabólico. adequado, né? Biologicamente adequado, metabolicamente adequado, balanceado, correto, dentro dos princípios de nutrição ótima, que vão muito mais além do que simplesmente ver porcentagem de ingredientes, de macro ingredientes, proteína, lipídio, blá, blá, blá. Né? É que isso é uma coisa importante também, que eu acho que na nutrição humana também tem sido mais falado, né? Que é a coisa de você ter os níveis mínimos e você ter os níveis ótimos. Sim. Essa discussão está até muito, a vitamina D é uma dessas, né? Que tem essa discussão. Sim. Você tem um nível mínimo e cada vez mais chegam à conclusão de que o nível mínimo não é bom. Ele é mínimo porque, tipo, sem ele você morre. Não significa que seja o ideal, né? Então, isso é uma coisa a levar em conta também. Quer dizer, quando a gente fala do adequado, do biologicamente adequado, é também dentro dessa concepção, eu diria, mais moderna. Holística, ampla. Levar Nós temos que pensar. Quem é esse animal? Onde é que ele vive? Né? Exatamente o que você falou, quem é nosso público? A gente não está formulando para o cara da estância que tem o ovelheiro gaúcho que come carcaça de ovelha. A gente está formulando para um cão basicamente urbano de São Paulo, do Rio. Que nós temos que preocupar com um monte de coisa. Exatamente. A gente tem que preocupar com o aspecto de pelagem desse animal, a gente tem que preocupar com a apresentação. Imagina um shih tzu com lágrima ácida. A lágrima ácida, se não tem a contaminação bacteriana, não tem problema nenhum, só que é feio. Eu tenho um meme que eu morro de estresse. Tá? Porque fica feio. Então, eu tenho que preocupar com tantos aspectos. Eu tenho que... O principal, saúde e longevidade. Saúde, a parte imunológica dele, já falamos isso lá atrás, mas não custa voltar. Vivemos em centros urbanos, na nossa maioria. Respostas inflamatórias, resistência a enfermidades, manutenção de peso é extremamente importante. Até uma das coisas boas do biologicamente adequado com alta umidade é a manutenção da saciedade estomacal. Sim. O cachorro não fica desesperado para comer. Então, eu trabalho a parte de energia e de saciedade estomacal, osmorreceptores, etc., que eu dou uma sensação de bem-estar ao animal, porque ele não está desesperadamente com fome. Sim. Entende? Maravilha. Então, temos que pensar de uma forma mais ampla. Hoje, a nutrição, ela não é só aquele tripé, proteína, lipídio, carboidrato. Não, eu tenho que ir muito mais além. E a alimentação não é só nutrir. Eu tenho que trabalhar com preferências do animal. Eu tenho que trabalhar com
objetivos do tutor. Uhum. E o que você falou, e o todo, né? Ver o todo. Você vai ver o peso, vai ver o pelo, vai ver, vamos dizer, a saúde, vai ver o imunológico. A intenção é isso, quando a gente fala da alimentação completa, é isso, é ela ser completa, não é só aquele completo antigo, né? Que tem o mínimo de tudo. Não, ela é completa porque ele comendo isso, ele vai estar bem na maioria das vezes. Vai ter exceção, como a gente tem, né? E acho que coisa importante, até levando em conta que a gente está falando com os nossos clientes, que são basicamente tutores, levar em conta isso, que cachorro, como a gente, também tem essas questões individualizadas. Então, você pode ter 3 cães na mesma casa, que comem a mesma coisa, que têm o mesmo estilo de vida, e de repente você vai descobrir que um está com, sei lá, os lipídios mais esquisitos, o outro está faltando vitamina D, são indivíduos diferentes. Então, é importante também, né, na hora do... Aconteceu alguma coisa diferente, veterinário de confiança, né? Sempre. O membro mais próximo da família, depois do pai, mãe e irmão, é o veterinário, né? É o membro mais próximo da família, ter sempre aquela pessoa de confiança que, na dúvida, você vai perguntar, né? Vai dizer, olha, fulaninho, né, come... Aliás, me lembrou, vamos aproveitar esse assunto, que é essa coisa do parar de comer, né? Fulaninho come bem há meses e, de repente, ele não está comendo. A gente tem que pensar que tem que observar. Pode ser alguma coisa que não ele enjoou da comida. Isso é uma conversa que a gente tem. Eu brinco que o atendimento da Pet Chef já descobriu pelo menos uma dúzia de rixas no verão. Porque o pessoal vai passar as férias na fazenda, volta da fazenda, vai passar fim de ano, vai passar carnaval, na fazenda. Aí dá 15 dias, o pessoal liga e diz, acho que ele enjoou da comida. Ele não está comendo, faz o exame de sangue dele. Ele foi para a fazenda, ele não enjoou da comida. Então, é levar isso em consideração também, né? Quer dizer, a comida com certeza. Toda uma história, né? E nós temos uma outra questão também, temperaturas distintas incidem em consumos distintos de nutrientes distintos. Então, por exemplo, no verão, nós temos que diminuir o incremento calórico dos animais, para não provocar aquela respiração ofegante, para não fazer hiperventilação. Então, nós temos uma forma de trabalhar. Mas isso é outra coisa, porque aí a gente já está entrando em alimentação extremamente individualizada, que eu gosto muito, mas não é o caso aqui. Maravilha. Flávia, super obrigado pelo seu tempo aqui, sua dedicação. Você já sabe, já falamos milhões de vezes da nossa felicidade de ter você no time Okena Pet Chef, né, do fim do ano passado em diante. E teremos mais. Eu acho que o pessoal vai gostar das informações. Acho que de vez em quando a gente vai ter que fazer um bate-papo aí, uma tiração de dúvidas para a galera. Perfeito. Né? Eu que agradeço a sua confiança, Dani. E também estou bem feliz de fazer parte da equipe. De trabalhar com essa linha que é muito bacana. Vai ser muito linha legal. De alimentação homemade, porque não é caseira, é uma alimentação muito diferenciada, inclusive da caseira. Com esses pontos amplos e holísticos, é muito bacana ter a oportunidade de trabalhar. E a gente tem uma comunidade de clientes muito bacana, uma galera engajada, que realmente gosta, quer fazer o melhor, gosta de informação. Então, acho que é muito bacana a gente conseguir trazendo isso aos pouquinhos para as pessoas, porque são curiosidades, né? Que nem sempre elas têm de onde tirar uma informação confiável. Sim, e qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Maravilha, obrigadíssima mais uma vez. De nada, Dani. Prazer, beijo.